Boa tarde, pessoal. A gente vai agora fazer um procedimento de criação, né, do diagrama de líquido vapor. Então, quais são as primeiras considerações que a gente tem que saber antes de plotar esse diagrama, né? A gente vai ter duas curvas, né? Quem estudou líquido vapor em termodinâmica já está ligado aqui nessas duas curvas, né? Que é a nossa curva temperatura e composição na fase líquida e temperatura composição na fase vapor, ok? Do componente I. Então, o que é que acontece? Esse diagrama, ele tem a pressão constante, né? A gente está aqui variando a temperatura. Peguei aqui alguns dados de temperatura e de frações aqui. Então, o que é que acontece? Esse diagrama, ele tem que ser plotado desse sentido aqui, da temperatura maior, né? Desse sentido aqui da temperatura maior até essa outra extremidade aqui. Mas aí, o que é que significa isso? Essa extremidade aqui, ela está relacionada ao ponto de ebulição, à temperatura de ebulição de um dos componentes. E essa daqui está relacionada à temperatura de ebulição do outro componente, ok? Então, o diagrama tem que sempre ocorrer nesse sentido aqui, formando essa diagonal aqui, ok? Então, pronto. Dito isso, eu vou cancelar, tirar isso aqui. Pronto. Agora a gente vai plotar o gráfico. O que acontece? Ó? A curva temperatura, fração da fase líquida, do componente I, ela tem que ser y, temperatura, né? E o x da curva, essa fração aqui líquida do componente I. E a curva TYI, ela tem que ocorrer com a temperatura sendo o y, né? E as frações aqui da fase de vapor sendo o nosso x, ok? Então, vamos lá. Ó. Percebam que aqui a gente tem, embaixo a gente tem as composições, né, de xi e yi, ok? Essas composições aqui estão relacionadas aos dois componentes, se vocês forem perceber. Porque se a gente encontra o x aqui relacionado a esse componente, a gente também encontra o x relacionado ao outro componente. Já que, por exemplo, se x1 for igual a 0,5, a 0,5, o x2 vai ser igual a 0,5 também, que é o que falta para a soma ser igual a 1, né? Então, aqui temos as composições dos dois componentes, ok? Mas isso a escolha do 1 ou do 2 aqui no diagrama tem que ocorrer daquela direção que eu mostrei aí, certo? Pronto. Então, vamos lá criar as séries do nosso diagrama, né? É um procedimento bem simples. Vou editar isso daqui, pronto. Deixa eu cancelar aqui. Pronto, vamos lá. Eu vou colocar aqui primeiro a nossa curva de líquido, certo? Nossa curva de líquido é a TXI aqui. Então, vamos lá. O Y vai ser as temperaturas e o nosso X vai ser a fração de líquido, ok? Pronto, já criou uma curva aqui. Certinho. Vamos criar outra série aqui agora. A TYI. O Y vai ser a temperatura de novo, né? E o X vai ser a composição de I na fase vapor.
Pronto. Criamos o nosso diagrama líquido-vapor aqui para esses dados. Aí o que é que acontece? Agora é só a gente deixar ele mais bonitinho, né? A gente pode adicionar aqui uma caixa de texto. Pronto. A gente pode aqui adicionar uma caixa de texto e especificar quais são essas regiões. Aqui, ó, a gente tem líquido mais vapor, correto? A gente tem líquido mais vapor. Só a gente deixar aqui sem contorno, aqui sem preenchimento e pronto. Essa região aqui é relacionada ao líquido mais o vapor. Aí aqui em cima, o que é que a gente tem? Aí vocês criam uma caixinha de texto e colocam aqui o que é que a gente tem aqui em cima. E aqui nessa região abaixo, da região de equilíbrio, o que é que a gente tem? Aí, cria a caixinha de texto e coloca aqui o que é que a gente tem aqui embaixo, ok? Então, é basicamente isso, certo? Percebam que aquela ordem que eu falei, né? Vou pegar aqui uma... Aqui. Percebam que aquela ordem que eu falei, ó, ocorreu daqui para cá, correto? Ocorreu daqui para cá. Não pode acontecer, por exemplo, daqui para cá. Não pode acontecer isso, ok? Então, o normal, o mais usual mesmo, é que a gente faça nesse sentido aqui, como o gráfico tá, né? Ele tá nesse formato, vamos chamar de diagonal, né? Nessa forma aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e até a próxima.